Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma segunda-feira, hoje, dia 6 de novembro. No horário tradicional da gente aqui, 6 horas da manhã, chegamos então à nossa live número 66. São 66 dias aqui no Instagram fazendo lives de desenvolvimento pessoal. Agora eu não posso mais falar que são 66 dias seguidos, né? Porque ontem eu tirei uma folguinha, também sou filho de Deus, então já não posso mais falar que são 66 dias seguidos, mas são 66 dias aqui no Instagram falando sobre desenvolvimento humano. Então passou aquele receio de, ixi, será que se eu ficar um dia de folga no outro dia eu não vou ficar meio perdido, não vou fazer a live? Não, mas estão aqui de novo, inteiro, prontos para mais uma, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu resolvi trazer um tema que faz um certo tempo aqui que a gente não fala, né? Já lá no começo eu falei algumas vezes sobre ele. É um tema que está dentro dos 3 pilares que eu escolhi trabalhar do desenvolvimento pessoal. Ele se chama comunicação. A gente tem falado muito nos últimos tempos sobre a construção da personalidade, sobre autoconhecimento, a gente falou bastante sobre hábitos também, né? Mas a parte da comunicação, que eu julgo também ter uma grande importância dentro desse tema, já faz um tempinho que a gente não fala e hoje eu resolvi trazer aqui de uma forma, uma abordagem um pouco mais diferente. Eu quero trazer aqui formas da gente se comunicar que serão mais efetivas nos nossas relações, nos nossos relacionamentos, e também às vezes uma comunicação interna, né, da gente com nós mesmos, e também trazer aqui formas práticas da gente poder colocar no nosso dia a dia esse tipo de comunicação para trabalhar a nosso favor e para melhorar os nossos relacionamentos pessoais e interpessoais também, né? A comunicação, eu acredito que é a maior, talvez, ferramenta que a gente possui para poder conquistar os nossos sonhos, para poder realizar os nossos desejos, para poder viver em harmonia, né, com as pessoas que estão à nossa volta, seja os nossos familiares, seja relacionamento amoroso, seja os amigos. Eu acredito que a comunicação é um meio que a gente, se muito bem utilizado, a gente consegue gerar grandes resultados, né? É incrível o quanto a comunicação ela pode ser diferente em determinados casos, né? A gente pode ver que a comunicação muitas vezes ela serve para construir, edificar coisas grandiosas e ao mesmo tempo, grande seu Jorge presente na área, gostou do tema, seu Jorge? Vamos para cima então. E também, ao mesmo tempo, a comunicação ela pode ser muito destrutiva, né? Ela pode acabar com relacionamentos, ela pode acabar muitas vezes sendo o fruto de grandes tragédias, né? A gente vê o que certos tipos de comunicação que muitas vezes acaba persuadindo um povo inteiro, muitas vezes uma nação inteira. A gente tem exemplos aí na humanidade, né? Então, a diferença de tudo que foi construído de bom e de ruim através de uma comunicação, como exemplo, na época de Hitler, na Alemanha, né? Hitler, não dá pra gente negar que ele era um cara que tinha uma comunicação que conseguiu convencer uma nação inteira sobre aquilo que estava sendo feito. Óbvio, não o todo, né? Era escondido boa parte do que era feito, mas ele, através de um discurso persuasivo, né, pegando a Alemanha depois de uma devastação, ele de fato reconstruiu a economia do país e a partir daquilo ali, através da sua comunicação, ele convenceu um país de que pessoas de uma outra raça eram inferiores. Olha só o quanto uma comunicação ela pode causar desastres. É por isso que a gente precisa estar atento o tempo inteiro àquilo que a gente está ouvindo, àquilo que a gente está escutando, principalmente de pessoas que estão no setor que influencia a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente sai comprando algumas ideias e não raciocina e não questiona se aquilo ali vai edificar coisas boas ou aquilo ali pode ter a gente vai poder colher alguns frutos ruins daquela comunicação. Por outro lado, a gente tem pessoas que ao decorrer da humanidade utilizaram sua comunicação para construir grandes
coisas grandiosas, para quebrar paradigmas e para realmente trazer grandes feitos, né, na humanidade. A gente tem exemplo de Martin Luther King, né, que começou por uma luta sozinho e conseguiu transformar toda uma ideia, conseguiu transformar todo um cenário que existia ali, né? Então, Martin Luther King, a gente pode trazer também agora me fugiu o nome do indiano, aquele também, que também lutou pelos direitos humanos e conseguiu construir grandes feitos, né, na humanidade através da sua comunicação. E aí, se a gente parar para pensar, a gente tem 27 letras no nosso alfabeto, se eu não estou enganado, né? Toda a comunicação ela é formada através de 27 letras. Agora, a forma que a gente encaixa essas letras para formar as palavras e para poder divulgar as nossas ideias, para poder compartilhar as nossas ideias, ela tem um grande poder. Mas volto a dizer, ela pode ter um poder construtivo e pode ter um poder também destrutivo. Lembrei do nome do indiano, acho que eu estou com um problema de memória, estou esquecendo muito fácil aqui as palavras, o nome das pessoas. O nome dele é Mahatma Gandhi, que ele também, na história lá da Índia, ele também conseguiu grandes feitos voltados, né? Era um sujeito fraquinho ali de corpo, ele era franzino, ele dizem que ele tinha uma aparência física de um sujeito muito frágil, mas ao mesmo tempo, através das suas ideias, através das suas convicções, ele conseguiu lutar pela libertação de um povo, não aceitava menos do que aquela liberdade e através disso ele conseguiu grandes feitos também. Então a gente tem grandes exemplos, né? Isso é só para ilustrar exemplos de pessoas que utilizaram sua comunicação para construir coisas grandiosas, coisas humanitárias. Por outro lado, a gente tem exemplos de comunicação de pessoas que destruíram, né, devastaram a humanidade. Por isso é importante a gente estar atento à nossa comunicação. Agora, eu estou falando aqui de grandes cenários, né? Agora, se a gente for trazer para o micro aqui, para o nosso cenário, para a nossa individualidade aqui, no nosso dia a dia também a comunicação ela faz grande diferença, né? A forma que a gente se comunica, a forma com que a gente está recebendo as informações dos outros e jogando para dentro do nosso sistema, né? Eu venho falando isso há muito tempo, né? A nossa vida é uma articulação entre o que acontece externamente e a forma que eu jogo para dentro dos meus conceitos internamente. Então, a comunicação ela faz esse elo, né? Ela está ali presente em praticamente tudo. Então, hoje eu quero trazer aqui, vai ser também uma live rápida, mas eu quero trazer aqui exemplos práticos para que a gente possa colocar isso em prática. Qual é o primeiro princípio que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre comunicação? A comunicação ela está ali agindo no meio da nossa forma de pensar e no meio da nossa forma de sentir também, né? Então, existem áreas do nosso cérebro, isso a neurociência já comprovou, a psicologia também traz muito esse tema, que existe uma divisão muito comprovada, muito simples ali de como o nosso cérebro funciona em termos de partes deles que ativam a parte emocional, que é a chamada amígdala central. Essa amígdala central ela é responsável toda vez que existe uma ameaça, toda vez que existe um medo, toda vez que existe rancor, toda vez que existe raiva, essa parte do cérebro ela é ativada, é a chamada amígdala central. Vocês já vão entender por que eu estou falando disso. E existe uma outra área do cérebro que é chamado córtex pré-frontal. Essa é uma área mais racional, uma área mais da razão. E sabe quando a gente está na amígdala, a gente está reagindo, a gente está ali baseado na emoção. Quando a gente vai para o lado do córtex pré-frontal, a gente está raciocinando, a gente está pensando. Sabe aqueles 2 segundos ali que tu reage, tu acaba não pensando e faz besteira? Ali é porque tu estava tomado por uma emoção e a parte do cérebro que estava ativada é a amígdala central. E aí quando tu para pensar realmente, quando tu dá aqueles segundinhos que tu vai para trás antes ali, deixa eu pensar um pouquinho antes de dar uma resposta, ali é a parte do córtex pré-frontal. A parte do neuromarketing, né, que é uma coisa que eu venho estudando muito nos últimos tempos, eles falam que um comportamento de compra, né, de consumo das pessoas, normalmente a decisão de comprar, normalmente da maioria das pessoas, ela está ligada à amígdala central,
essa parte do neuromarketing, eles explicam que uma compra ela é decidida através da emoção. Só que, olha que louco que é, né? Às vezes a gente quer uma coisa, a gente já comprou aquela ideia, uma decisão, às vezes é uma compra, às vezes é uma decisão sobre o que vai fazer. A gente comprou primeiro dentro da nossa amígdala central, a gente tem essa emoção, a gente tem esse desejo, mas quando até ali o ponto da gente ir lá e efetuar aquela compra, quando não é uma coisa rápida assim, até o momento da gente ir lá e efetuar, o que o nosso sistema fica buscando? O nosso sistema fica buscando uma justificativa para poder gerar aquele ato, né? Já está decidido, a gente já decidiu no momento da emoção, porém a gente começa a buscar justificativas dentro de nós, na razão, no córtex pré-frontal, para poder dizer, não, é por isso que eu vou efetuar essa compra, é por isso que eu vou tomar essa decisão. Por isso que muitos vendedores, por aí, eles gostam de fazer com que o cliente tome a decisão na hora. Não sei se vocês já receberam ligação, às vezes, daquelas empresas de telefonia, né? Hoje tem aquele 3003 ali, né? Que acho que ninguém mais atende. E às vezes eu faço umas experiências meio esquisitas de atender e escutar. E é engraçado que a pessoa começa a largar ali um discurso e não deixa tu falar. E daqui a pouco ela olha pra gente, tá bom, qual é a data de vencimento que você quer? E aí eu paro e olho, mas data de vencimento de quê? Se eu não comprei nada. Talvez porque ninguém atende, ninguém fala, eles imaginam, a pessoa atendeu, então logo é uma possibilidade de compra. Mas parece que eles não querem deixar tu pensar assim, então eles já largam ali a data de vencimento, que vai ser aquilo ali, para que tu possa comprar. Ou seja, os vendedores atuam muito nessa coisa da emoção, de não deixar as pessoas pensar, principalmente quando eles não confiam muito no seu produto, né? Então eles dizem que compra é emoção, principalmente quando não é um produto de extrema necessidade, né? A pessoa não é aquilo que ela está precisando, não é a comida que ela vai no supermercado, não é a farmácia que ela vai comprar um remédio. Às vezes é um produto ali que a pessoa tenta vender na emoção para a pessoa comprar. E aí se ela dá aquele tempo para ela pensar, para ela raciocinar, pode ser que a compra acabe não acontecendo. Assim também é em qualquer outra decisão da nossa vida. Muitas vezes, se a gente está ali na reação, a gente acaba fazendo as coisas que depois a gente se arrepende. Mas ainda quando a gente tem esse tempo para pensar, ainda que a gente já tenha decidido no nosso emocional que vai tomar aquela ação, a gente vai para o lado da nossa razão para querer justificar aquilo ali, mas no fim acaba comprando, né? Quando essa parte da emoção ela está realmente acima da razão, ou o cenário ideal, que é as duas coisas caminharem juntos, né? Existe um desejo, existe uma vontade, mas ao mesmo tempo existe uma justificativa, existe algo realmente que está apontando para o bem, para algo que realmente que vai ser bom com o que eu faça, ou que eu faça de forma responsável dentro das minhas condições. Essa é o jogo que existe sempre entre a amígdala central e o córtex pré-frontal. Por isso que eu sou um pouco contrário do que é difundido por aí, que dizem, a gente precisa fazer as coisas que o nosso coração manda, né? Então, porque senão o nosso cérebro está sempre nos ferrando, quando a gente racionaliza demais, a gente não faz as coisas. Eu tenho um certo cuidado com isso daí, né? Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, eu acho que é uma perfeita harmonia entre as duas coisas, né? A gente precisa ter sim esse desejo, essa vontade, algo que realmente nos toque, algo que realmente faça que a gente busque as coisas com maior sentido, mas a gente tem que ter também esse lado racional para que a gente possa pelo menos pensar assim, né? Poxa, isso aqui que eu estou fazendo, ele vai trazer benefícios para mim, vai trazer benefícios para as pessoas, isso realmente é algo que eu posso fazer nesse exato momento. Grande Beth usou uma palavra que casa perfeitamente, esse equilíbrio, né, entre a nossa razão e a nossa emoção, né? Nem tanto para um lado, né? Às vezes tem aquela pessoa que é totalmente cética, né? Não acredita em nada, as pessoas me falam, eu não me abro para poder entender melhor o que a pessoa está falando. Então eu fico aqui fechado, muitas vezes como uma fuga, é a pessoa que está somente naquela parte racional, né? Não se permite viver emoções, às vezes não se permite chorar, às vezes não se permite se abrir com os outros, ela está totalmente focada no lado racional. Por outro lado, aquela pessoa que age totalmente sem pensar, que sai trocando os pés pelas mãos, como a gente fala, também está totalmente voltada para o lado da emoção. Fazer esse equilíbrio, fazer esse jogo, essa harmonia perfeita entre as duas coisas é o que faz com que a gente haja
de uma forma mais efetiva. Agora, vamos lá, para a gente usar uma estrutura agora quando a gente fala especificamente sobre comunicação. Numa comunicação, muitas vezes é importante a gente olhar para não deixar essa parte da amígdala central acabar fazendo com que a gente troque os pés pelas mãos, né? Aquela coisa que a gente se sente ofendido e sai, né, de repente ofendendo todo mundo, sai como uma defesa, sai como um escudo. Então, por isso, às vezes, para que a gente possa tornar as nossas ideias claras, a gente precisa cuidar para a gente usar essa parte do córtex pré-frontal para desativar a função que é a reação, que é a forma reativa que as pessoas vão receber aquela mensagem ou a forma reativa que a gente está lidando também com aquela comunicação. Então, para isso, o que a gente precisa entender primeiro dentro de uma comunicação? Quais são as 3 coisas importantes a gente perceber? Primeiro, a gente precisa se perguntar o que é que está de fato acontecendo. Esse é o que eu chamo de causa, né? Quando alguém vem nos trazer um problema ou quando a gente quer levar uma determinada situação para alguma pessoa ou quando a gente quer entender, compreender a nós mesmos. A primeira coisa que a gente precisa pensar, estamos passando por uma situação, como que a gente vai se comunicar? Primeira coisa, o que é de fato que está acontecendo? Aqui eu estou focando no fato, não na narrativa que a pessoa faz do fato. A gente separa, eu separo opinião de fato. Eu preciso saber primeiro o que é o fato. É aquilo que eu chamo de depuração abstrata, né? Vamos tirar as abstrações da conversa e vamos entender aqui o que realmente está acontecendo, qual é a verdade. Por isso que eu falo que a busca pela verdade é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer na nossa vida. Buscar a verdade, o que está acontecendo, qual é a causa. Segundo, aí depois de extrair a causa, aí é que eu vou me perguntar como eu estou me sentindo com isso. Aí é a consequência. Aí eu vou entender, poxa, por causa desse fato, eu estou atribuindo uma emoção. É como eu estou me sentindo, é a consequência. Então, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu vou entender, poxa, eu vou explicar para ela, olha só, quando isso acontece, eu me sinto de determinada forma. Pronto, não é você que me deixa de determinada forma, é quando isso acontece, eu tenho a responsabilidade de me sentir dessa forma. Opa, agora a conversa começa a mudar de figura. E por fim, qual é o terceiro elemento importante? Então eu tenho a causa, que é o que está acontecendo, eu tenho a consequência, que é como eu me sinto, e aí por fim eu vou para a terceira parte, que é tão importante quanto, que é o que eu quero que seja feito. Aí eu estou buscando a solução. Então, numa conversa, muitas vezes é importante a gente ter esses 3 elementos, né? Que é o que está acontecendo, como eu estou me sentindo e o que eu quero que seja feito. Só que quando eu vou falar sobre o que eu quero que seja feito, ou como eu gostaria, né? Porque às vezes não está nas minhas mãos, mas é uma conversa entre 2 pessoas ou entre um grupo de pessoas. Quando eu falo o que eu quero que seja feito, é importante que a gente seja bem específico, né? Primeiro, que a gente traga 3 elementos quando eu vou falar do que eu quero. Primeiro, né? Ele precisa ser positivo, não é aquilo que eu não quero. Esqueça numa comunicação aquilo que você não quer. Precisa falar o que você quer. Olha, eu gostaria que você passasse a agir de determinada forma comigo. Eu preciso ser específico e eu preciso falar o tempo. Muitas vezes envolve o tempo. É quando eu quero que isso aconteça, né? Então a gente fala, eu preciso que você faça isso e eu preciso que faça isso na quarta-feira da semana que vem ou até domingo da próxima semana. Porque senão, se eu só falo o que eu quero que a pessoa faça, ou, né, eu não falo quando, a pessoa vai dizer assim, tá bom, um dia eu faço, não sei quando que é. Então é preciso trazer esses elementos de especificação quando a gente fala da solução. Então, vamos supor que alguém fez algo que me ofendeu e eu me relaciono com aquela pessoa, eu vou estar me relacionando com aquela pessoa, às vezes é um casal, às vezes é um grupo de amigos, às vezes são colegas de trabalho. O importante para que isso não se repita é que você chegue e relate, primeiro, a causa, o que aconteceu, segundo, como você se sente quando essa causa acontece e qual é a solução, o que você deseja que seja feito a partir de então. E da mesma forma, a gente se coloca na disposição de ouvir quando isso vem de uma pessoa para nós. Tá? O que a gente está fazendo assim ao usar esse tipo de comunicação? A gente está fazendo justamente o que eu falava antes ali, que é desativar as reações, né? A gente sai do que eu chamo de dramatização e vai para o que eu chamo de simplificação.
Porque, olha, é muito comum a gente ver as comunicações, às vezes, das pessoas viram uma coisa doida, né? É uma dramatização, é muita abstração, coloca muitas coisas, muita interpretação, muita generalização, muita distorção, e aí sai daquela verdade e não vai para uma solução. São duas coisas que não fazem o menor sentido, né? Ao mesmo tempo que a gente não está olhando para o fato, ao mesmo tempo a gente não resolve também. Então virou, parece que meio que um desejo de dramatizar as coisas, né? Às vezes a gente vê a comunicação, parece que é o reclamar por reclamar, é o querer que a pessoa me veja como alguém, como um coitadinho, como alguém que está ali, que está sendo feito um mal, e eu não busco uma solução para aquilo ali parar, e ao mesmo tempo sequer eu estou olhando para as coisas como elas são. Óbvio, é muito mais fácil se comunicar dessa forma, né? É muito mais fácil fazer as pessoas comprarem uma ideia de que eu estou certo, aí eu distorço os fatos e ao mesmo tempo eu não vou por uma solução porque me sentir assim talvez tenha uma intenção positiva. Então é por isso que é muito importante, quando eu falo de a gente construir uma personalidade madura, envolve a nossa comunicação, envolve olhar as coisas como elas são e envolve ir atrás de uma solução para fazer que as coisas sejam resolvidas e não volte, que esse problema não volte a acontecer, que é a famosa analogia que eu falo do balde, né? Botar o balde ali para a goteira cair não é resolver o problema, é só ali solucionar por alguns instantes, mas a goteira está lá caindo e tu não resolve. Então, por isso é importante a gente desativar essas reações. Então, a gente sai da amígdala central nessa hora, que é a ameaça, o medo, o rancor, né? E vai para o córtex pré-frontal, que apaga essa função. Então, para isso a gente precisa cuidar de duas coisas, dois elementos, quando a gente está se comunicando. Primeiro, vamos pegar um exemplo aqui, é o que eu chamo de comunicação genérica e comunicação acusatória. Essas duas comunicações são as comunicações que mais ativam a amígdala central das pessoas, né? Uma comunicação genérica, uma comunicação acusatória. Então vamos pegar um exemplo desses, um exemplo positivo, um exemplo negativo e um exemplo positivo desse tipo de comunicação. Então imagina aqui que você é um casal ali e aí de repente, vamos pegar aqui um exemplo que pode ser o inverso, tá? Mas vamos supor que a esposa está ali sempre chegando, ela marca os compromissos, mas ela acaba chegando atrasada, ela não tem muito questão com essa pontualidade, tá? Ela não tem muito esse valor da pontualidade e repetidas vezes ela foi chegando atrasada. E aí o maridão tá ali, ao invés dele falar, ele fica incomodado, ele começa, aquele estado interno dele começa a ficar ruim, ele vê aquilo ali se repetindo várias vezes e ele não fala. E aí no momento em que ele vai falar, porque a esposa está ali, ela está com um comportamento inconsciente, ela nem percebe que aqueles minutinhos que ela chega ali está causando um certo desgaste, né? Um certo incômodo no marido. E aí vamos supor que aí chegou um dia que o marido resolveu explodir e aí ele chega e fala para ela, poxa, você sempre chega atrasado. Aí ele já não está mais com a razão, ele vai ali, explode e fala, sempre você chega atrasado. Vai adiantar ele usar essas palavras? Não, porque ela não estava percebendo, né, de uma forma sutil que estava sempre chegando atrasado, ou então por ele não ter falado, aquilo ali não incomodava, então ela seguia fazendo. Então, quando vai chegar o momento de conversar sobre isso, você acha necessário, você acha que está trazendo algum prejuízo, o certo não é falar você sempre chega atrasado, porque o sempre já deveria ter falado antes. Naquele momento que tu vai fazer essa comunicação, não pode ser genérica, você sempre chega atrasado. Naquele momento você precisa pontuar de uma forma que a pessoa não possa te negar. Olha, hoje você chegou atrasado, a gente marcou aqui às 10 horas e você chegou 10h10. Aí eu estou mostrando para ela o que está acontecendo. Porque se eu ficar buscando, você sempre chega atrasado, sempre é muito. Eu vou ter que ficar buscando e aí a pessoa vai perguntar quando? E aí tu não vai saber pontuar. Não, olha, hoje você chegou atrasado, eu estou me comunicando com você hoje. E hoje você chegou atrasado. Esse é o fato, essa é a causa. Lembra? Causa. Aí eu digo, como eu me sinto? Poxa, eu me sinto incomodado porque eu gosto que as coisas sejam feitas na hora e a gente chega atrasado, isso causa um monte de transtorno. E aí o que eu quero que seja feito? Qual é a solução a partir de hoje? Tem como você chegar no horário, sair um pouquinho mais cedo? Essa é uma forma de se comunicar que sai da forma genérica. Claro que eu estou dando um exemplo aqui, mas poderia ser o contrário, poderia ser o marido que chega atrasado e a esposa fica incomodada, pode ser às vezes um outro tipo de relacionamento que não seja um relacionamento amoroso, mas é só para pegar um exemplo aqui
bem simples para a gente entender o que é a comunicação genérica e acusatória, tá? Então, essa genérica é quando a gente fala, você sempre faz tal coisa, você sempre faz isso, e aí não adianta. Pontua ali de uma forma que tu possa demonstrar para a pessoa o fato, de uma forma que ela não tenha como negar, porque ela vai olhar, realmente, hoje eu cheguei atrasado, eu tô vendo, eu tinha marcado às 10, cheguei 10h10, eu não tenho como negar aquele fato. A pessoa não está inventando algo para me irritar, ela está falando realmente baseada na verdade. E a outra coisa é a comunicação acusatória, né? Que é quando alguém faz algo que faz com que a gente se sinta incomodado, desrespeitado, e aí você vai falar sobre isso para a pessoa e aí você acusa, você diz o seguinte para ela, você me desrespeitou. Vamos pegar um exemplo aqui, né, de desrespeito, pode ser qualquer outra situação. Você chega e diz para ela, você me desrespeitou. Isso é uma comunicação acusatória. A pessoa provavelmente que está fazendo isso, de repente, se ela quer o seu bem, se ela se relaciona bem com você, ela não está querendo aquilo ali, mas ela cometeu algum tipo de comportamento em que ela não estava consciente e ela acabou fazendo algo que você se sentiu desrespeitado. E aí você diz, você me desrespeitou. Aí você troca. Quando você fala você me desrespeitou, está ativando a amígdala central da outra pessoa. Como assim? Ela está me acusando, mas não é para tanto, não é para tudo isso. Você troca e aí traz essa comunicação para o seguinte, eu me senti desrespeitado com o que você fez. Isso tem dois fatores positivos. Primeiro, eu me torno responsável por aquilo que eu sinto, ninguém está ditando a minha vida, ninguém está no comando da minha vida, uma pessoa não tem o poder de agir sobre as minhas emoções, mas de fato eu não gostei daquilo ali, então eu também quero resolver. Existe um fato, existe uma consequência, que é como eu me sinto, e existe uma solução que eu quero para aquilo ali. Então, ao invés de acusar e dizer você me desrespeitou, eu estou passando o poder para as mãos da pessoa e ao mesmo tempo estou ativando a amígdala central dela, reativa, eu troco esse tipo de comunicação. Eu vou chegar para ela e vou dizer o seguinte, eu me senti desrespeitado com o que você fez. O que você fez? Aí tu vai mostrar o fato para a pessoa, olha, quando você faz isso, eu me sinto desrespeitado. Então eu gostaria que a partir de hoje você não fizesse mais isso e fizesse de uma outra forma, né? Transforme isso no positivo, transforme isso em específico e se tiver que colocar a data, coloca, né? Então essa é uma forma da gente sair da comunicação acusatória e demonstrar realmente para a pessoa dentro daquela estrutura que eu trouxe antes ali. Dessa forma a gente consegue colocar a nossa comunicação de um modo assertivo, né? De um modo assertivo. Assertivo é ser firme, é ser direto, sem constrangimento, né? Quando a gente coloca uma firmeza e um amor dentro da nossa comunicação, a gente quer o bem, a gente não está querendo diminuir ninguém, a gente não está querendo se vitimizar, a gente está querendo uma harmonia nas relações, a gente está de fato querendo a solução para as coisas. Isso é o que uma pessoa de uma personalidade madura faz na sua comunicação, tá bom? Então, a gente sai dessa coisa passiva e vai para algo realmente que seja assertivo. A gente sai daquela coisa agressiva e vai para um comportamento assertivo. Dessa forma, a gente usa a comunicação ao nosso favor. Então, essa foi um resumo breve que eu fiz aqui sobre uma comunicação assertiva. Como eu falei, essa é uma live curtinha, mas se vocês gostaram desse assunto de comunicação, depois comenta aí, compartilha com mais pessoas para a gente trazer. Eu acho que esse tema comunicação, ele é vasto, dá para a gente trazer muitas coisas, muitos insights, né? A gente pode falar qualquer hora aqui sobre distorção, omissão e generalização, que é também a metamodelagem da programação neurolinguística. Eu acho que é um tema legal da gente trazer também para conversar, mas o convite de hoje é cuide da sua comunicação, cuide da forma que você se comunica com os outros, com os demais e a forma que você comunica com você mesmo, e assim a gente vai construindo uma maior qualidade de vida, uma vida que a gente consegue caminhar em paz e também sendo pleno em todas as nossas atividades, tá bom, pessoal? Fica o meu agradecimento à participação de hoje aqui, a Beth, ao seu Jorge e a Dani, obrigado pela presença, pessoal. Hoje então foi a nossa live número 66 e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, para a nossa live número 67. Desejo um ótimo começo de semana a todos, um ótimo começo de segunda-feira. Fiquem com Deus e amanhã a gente se vê, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.